esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, educadora, informação educadora. No esporte é educadora, 80 anos. Nós somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo e Caio Bortolã. Oferecimento Rock Imóveis. Vai alugar um imóvel? Esqueça o fiador e alugue com o seu cartão de crédito. É só na Rock Imóveis. Uma hora 13 minutos. Mas não é possível que o Ivan nos empurre tanto Educadora Meio-Dia. 1h13 minutos. Daqui a pouco o programa vai virar um boletim. Estamos iniciando o boletim Educadora Meio-Dia. Um boletim de notícias de 5 minutos. E vai ter de mudar de horário também, né? Vai começar às 2 horas da tarde. Esse canhota me dá um trabalho. Os senhores não imaginam o tamanho do trabalho. Nani Camargo. Nós estamos ao vivo em todas as plataformas. E hoje pela manhã é um tema muito delicado que já foi abordado nos programas da Educadora, a Educadora de Manhã, a Voz do Povo, e que será novamente abordado agora, porque trata-se de um suicídio. E está fora de qualquer protocolo do jornalismo falar de casos em que pessoas tiram a sua própria vida. No entanto, nesse caso, um menor de 12 anos, nós não vamos revelar nome, identidade dele, tirou a própria vida, acendendo um alerta com relação a casos semelhantes de crianças que eventualmente possam, e atenção pais e mães que nos ouvem e veem nesse momento, nós lamentamos profundamente o que aconteceu e entendemos que é uma tragédia particular. É uma tragédia para o pai, para a mãe, para irmãos, eu não sei se ele tem irmãos ou não, para avós, para avós, para tios, tias e primos. Então, a família, além da nossa consternação, entenda que é nosso dever profissional informar, mas antes disso, tratar um assunto delicado como esse com o maior respeito e com todos os cuidados que nos obriga a profissão, que nos exige a profissão. Porque certamente pais e mães em Limeira, na região, em qualquer lugar do Brasil, a Educadora é muito mais que rádio. O sinal da Educadora vai muito longe, mas nas plataformas digitais nós falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Devem existir casos semelhantes, então fica o alerta para pais e mães que percebem comportamentos diferentes, não é, Nani? Dos seus filhos. Essa semana mesmo, eu não sei se nós temos a matéria, é um outro caso. Um rapaz com esquizofrenia sumiu de casa. É aquele caso envolvendo a mulher que ficou seminua na entrada de um banco, na porta giratória do banco, quando a porta giratória apitou. Ela arrancou a roupa, num ato de destempero, sem dúvida, de
desespero, sem dúvida. Nós temos a matéria, podemos mostrar daqui a pouco, mas o que nos entristece uma vez mais é que uma família tenha de viver uma tragédia como essa de um menino que vinha sofrendo algum tipo de perturbação em função, provavelmente, já é sabido se ele sofria bullying ou se sofreu bullying ou se tinha um quadro depressivo, coisa do gênero. Nani, boa tarde. Boa tarde, Caio. Daqui a pouquinho a gente vai falar com uma psicóloga que é especializada nesta área infantil, de psicologia infantil. Mas, Caio, as informações que nós temos é a que estão no boletim de ocorrência. O Danilo vai poder trazer mais detalhes. O boletim é até um boletim extenso e ele relata realmente, né, que foi um caso de suicídio, inclusive as circunstâncias como ocorreu e nós nem vamos citar aqui. No Facebook, a mãe do garoto fez um relato dramático com fotos do garoto. Ela não cita que foi suicídio, mas fala da tragédia familiar que está vivendo. Caio, as informações que a gente tem em relação a isso são as que estão no BO. Ainda não sabemos as causas, né? O que tipo de drama este garoto, uma criança, né, estava vivendo para tirar a própria vida da forma como ele fez. Então, é um assunto que ainda vai render muito, a gente está atrás das informações, mas o suicídio realmente foi configurado. A família saiu por alguns minutos da casa e quando retornou, né, Danilo, já encontrou o garoto sem vida. Danilo, Janine, boa tarde. O Danilo tem acompanhado o caso desde as primeiras horas da manhã de hoje. E me permita dizer uma coisa, Danilo, e eu vou tomar todo cuidado para fazer a afirmação que eu vou fazer agora, mas alguém que atenta contra a própria vida o faz quando não consegue mais controlar o próprio desespero, por alguma razão. Até uma certa dicotomia, não é? Mas é uma atitude, eu não sei se o termo correto é, mas eu vou usar e, por favor, não me condenem. Tentem entender o que eu quero dizer. É uma atitude motivada pelo desespero, até certo ponto, de muita coragem. Não é uma atitude necessariamente covarde, porque alguém que chega nesse ponto do desespero e pratica contra si o que esse menino praticou, imagine só o desespero de uma pessoa que está deprimida, por exemplo, e que se atira de um prédio, né? Acredito que poucos de nós já imaginaram uma situação semelhante. Tem gente que morre de medo de altura. Eu não morro de medo de altura, mas vez ou outra eu fico imaginando, Deus do céu, como é que alguém consegue se atirar de um prédio de 30, de 40, de 50 metros de altura ou até de 10 metros de altura? Pessoas que jogam o carro contra um poste, ou pessoas que se atiram na linha do trem, ou pessoas que atiram com uma arma contra a própria cabeça. Eu não vou dizer que eu tenho absoluta compreensão, mas eu consigo entender que uma pessoa desesperada possa fazer isso e que o desespero a leve a atentar contra a própria vida, o que requer, pasmem os senhores, mas requer muita coragem para atirar contra a própria cabeça, para pular de uma altura muito grande, para se atirar na linha do trem, para jogar seu carro contra um outro que venha no sentido contrário, ou para tomar veneno. Porque são mortes, por vezes, além de muito doloridas, que demoram algum tempo. A pessoa vai desfalecendo, vai perdendo os sentidos aos poucos. Então fica o alerta, não é, Danilo? Para o nosso público. Fica o alerta para mães e pais. Em nenhum momento nós imaginamos que houve algum tipo de negligência nesse caso, foi uma fatalidade, mas mães e pais que devem estar o tempo todo diligentes com relação a casos que se assemelhem a esse. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Eu compactuo com
quase 100% do que você disse, Caio, e chama atenção pela idade da criança. É uma criança, só 12 anos. É triste, eu não imagino. Muito difícil a gente imaginar a dor de um pai e de uma mãe e o que passava pela cabeça do garoto. Tudo leva a crer que ele tivesse doente, com algum problema, uma depressão, porque para chegar a esse ponto é realmente algo muito grave. Conversamos hoje Quando a pela gente manhã. fala de doenças, não necessariamente doenças físicas, mas Exatamente, doenças da psicológicas, alma, sim. doenças psicológicas, né? Depressão, até a ansiedade, que é uma doença também. Que é o mal do século, a tal Exatamente. depressão, né? Exatamente. Nós vamos agora conversar com outra psicóloga também, daqui a pouquinho, Caio. E eles tentam explicar, dão orientações sobre sinais que os pais podem tentar observar. A conversa com os filhos é muito importante. E esse caso desse garoto, Caio, é um de tantos e tantos que nós vemos com certa frequência. Eu vou contar um que aconteceu recentemente. Os guardas civis municipais, o Hansen e o sobrinho, grandes amigos, o Hansen é um grande guarda, uma grande pessoa, uma grande figura, salvou uma menina, Caio, que tentava se atirar em frente, uma adolescente, em frente a carros no anel viário aqui em Limeira. Ele foi lá, a mãe desesperada, tentando contê-la, graças à ação rápida dos guardas, o pior foi evitado. Que bom. Infelizmente, nesse caso de ontem à noite, o garoto Foi um lance morreu. de muita sorte dessa menina, não é? Porque esse caso do menino que apresenta sinais de esquizofrenia, do rapaz, não é? É uns 20 anos, sabe? 20 anos, é um rapaz, maior de idade, ele sumiu e até agora não foi encontrado. E a mãe E desesperada. a mãe né? desesperada, natural. Agora, dá para culpar a mãe? É evidente que não dá para culpar a mãe. Isso pode acontecer. E a mãe tem outras coisas para fazer. Tem outros filhos. Tem outros o filhos, marido, tem a outros vida problemas dela. para resolver. Então, numa pequena desatenção, e é possível, não é? Não pedem àqueles que têm filhos pequenos que mantenham remédios longe do alcance das crianças. Para citar um exemplo quase que banal. Por quê? Corriqueiro, né? Por quê? Porque a criança pode, ainda que pequena, ainda que frágil, pode subir num banquinho, pode se apoiar na peça, pode esticar o bracinho e pode pegar um remédio qualquer, pode ser um xarope contra a tosse. E pode tomar aquele xarope todo. Inclusive, há alguns xaropes que são até doces, de paladar agradável. Da mesma forma, com casos mais agudos, como os que nós estamos relatando. Não dá para pôr na conta da negligência, porque negligência não houve. Havia um problema, certamente, Nani. Um problema grave, que culminou com a criança tirando, e é uma criança, 12 anos é uma criança, tirando a própria vida, num ato de desespero. Eu só fico aqui. Infelizmente, eu ainda não sou pai, eu espero ser brevemente, inclusive, que Deus nos abençoe, a mim, a minha namorada, mas eu tento imaginar a dor de um pai quando se inverte o ciclo natural das coisas, quando é o pai, quando é a mãe que enterra um filho. E nós demos, tá pesado esse ano, hein? Nós demos recentemente o caso do Riquelmo, com 15 anos, Tá foi muito morto pesado, num Caio. incêndio, um atleta promissor. Nós, inclusive, transmitimos o velório, o sepultamento do Riquelmo com pai e mãe, sepultando o próprio filho, invertendo o ciclo natural das Um coisas. E discurso agora, emocionado da mãe, Caio. Vale lembrar, debruçado sobre o caixão, ela emocionou todos que estavam lá. Um discurso muito emocionado da mãe do Riquelmo. mas que naquele momento talvez tentasse demonstrar, como a mãe desse menino faz, fortaleza. Quando por dentro estava devastada, porque talvez seja pior. Nós todos já perdemos entes queridos, né? O dia seguinte. Como quando a gente E o dia a dia, né? Minha Minha rala o pessoa. braço e na hora, quando tá quente, o ferimento dói menos, muito menos do que quando esfria. Então, nesse caso, eu tento imaginar a dor dos familiares dele. Mas acho que por mais dolorido que seja, e dói até na gente, um alerta precisa ser feito para que casos como esse não tornem-se comuns, né? Se nós conseguirmos evitar com informação de qualidade e com informação responsável
que outros casos como esse aconteçam, nós teremos cumprido a nossa missão, que é prestar serviço. Caio, e por isso que nós vamos ouvir agora a psicóloga Márcia Toledo. Ela atua justamente nesta área infantil, outras áreas também, e já quero agradecer a participação dela. Márcia, muito obrigada. E já vou emendar a primeira pergunta. Nós ainda não sabemos as circunstâncias deste garoto de 12 anos, essa questão do ambiente familiar, que tipo de problema ele tinha, se era depressão, se sofria bullying, enfim. Mas como especialista, como a senhora é uma especialista, eu te pergunto, quais os sinais uma criança de 12 anos pode dar aos pais, aos amiguinhos, de que está com problemas e justamente pensando em se matar? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todo mundo, obrigada pela oportunidade. Bem, com certeza, para ele ter cometido, realizado esse ato, ele não emitiu, ele não sinalizou apenas agora. A gente costuma ver, a gente fala agora em psicopatologia do desenvolvimento. A criança, ela já começa a emitir sinais, vamos colocar assim, comportamentos, que já são para você já ficar atento, para os pais, ficarem atentos já na primeira infância, até os 3 anos, 6 anos, e posteriormente. Então, a criança, ela pode ter sinais, de sofrimento na escola, então o famoso hoje em dia chamado de bullying, essa retaliação que a criança acaba sofrendo, por pares, e vale a pena dizer que a maioria desses casos de bullying, eles ocorrem dentro da sala de aula, na presença do professor. O que é mais triste ainda, uma figura, a figura do professor, ele está presente, as crianças têm essa retaliação por parte dos amigos e na presença do professor, e ela não se sente acolhida, cuidada, protegida. Então, e o fracasso escolar também é um dos sinais que a gente tem que tomar muito cuidado, que o fracasso escolar ou as dificuldades de aprendizagem acentuadas, elas também se tornaram um fator de risco para a presença do suicídio, para um adolescente ou um pré-adolescente, porque ele depende muito desse sucesso, do grupo, para fortalecer, para consolidar esse autoconceito dele, esse autoconceito positivo. E essa história de fracasso, não só no aprendizado, mas é um dos mais fortes, como também o fracasso nas relações sociais. Então, a criança ela vai dando sinais dentro do mundinho dela, ela tem amigos, os colegas gostam dela, ela relata que ela vai nas festas, e assim, ela é convidada para festinhas, como que é esse relacionamento. Então, as amizades, a qualidade dessas amizades, a qualidade das brincadeiras. Hoje em dia a gente tem, é uma condição, não dá pra gente tirar isso, eles ficam nas mídias sociais, Então, os jogos, as mídias sociais, tem o cyberbullying também, uma exposição e uma realidade, infelizmente, que eu observo, na clínica, muitos familiares não têm conhecimento do que a criança está assistindo, do que a criança está vendo, Então, tem muitas informações e tem grupos, que dão essas ideias, que ela vai se sentir melhor se ela fizer isso, e a criança, ela segue, Mas os pais, eles não como vigiar, Eu sempre oriento muito os pais assim, não é que você vai vigiar, não é que seus pais vão ficar vigiando, controlando, eles estão cuidando de você, Então, quando eles vão conhecer o que você está vendo, as suas atividades, com quem você brinca, com quem você conversa, o jogo que você está, é porque ele está te protegendo. Porque a internet é uma terra de ninguém, não tem limite. Então, e as crianças aceitam muito bem isso, que é um cuidado dos pais. Então, são vários sinais. Então, a criança ela pode ter uma queda no rendimento acadêmico ou uma super preocupação com o rendimento acadêmico. Ela tem que ser a melhor aluna e ela sofre porque ela não é a melhor, porque ela tirou 9, não tirou 10. Porque todas as meninas são mais, no caso das meninas. As meninas têm o corpo tal, elas fazem tal coisa e eu não consigo, Hoje em dia é muito do consumismo, de todos têm, eu não tenho. Então os pais têm que prestar muita atenção nesse modelo que eles estão passando, Então as crianças se comparam muito. Então isso é um sinal de um hiper sucesso e muitas vezes é cobrado até pelos familiares. Então para ela tem que ser melhor aluna. Os professores também têm que ficar atentos a isso,
ou ela tem uma história de fracasso. Então, é muito comum até nessas crianças de fracasso escolar, quando chega na pré-adolescência e adolescência, esse sentimento de autoeficácia muito ruim. Então, eles tendem, né, a essa tentativa ou outros comportamentos de risco, né, envolvidos com a lei. Então, crianças hostis, muito agressivas, né? Então, de brincadeiras, muitos adultos falam, é uma brincadeira, é da idade, vai passar, né? Não é natural que a criança agrida todo mundo, que ela seja hostil. A gente tem que voltar até para o meio dela para ver quem está sendo hostil com ela, né? Quem a está agredindo, né? As crianças, elas querem, às vezes, contar. Um problema da criança não sei, a professora foi brava comigo, ela não gosta de mim. Muitos pais, eles subestimam isso, né? Isso não é nada, para de ser bobo, né? Isso não é problema, o problema é o meu, com o trabalho. Cada faixa etária tem seus problemas, e a criança, ela se sente muito diminuída, né? O seu problema, sem importância. Então, é um abandono em família. Muitas crianças têm essa sensação de abandono em família, né, e que esse problema dela não é significativo perto dos problemas dos adultos hoje em dia, né, com tanta demanda hoje em dia que os pais têm, né, de sobreviver, de pagar as coisas, né, então com essa crise toda. Então eu costumo falar que às vezes é uma solidão acompanhada dos familiares, né, e a criança, ela vai dando sinais, né, então no pré-adolescente, ver o que a mídia está falando, né, é triste falar desse assunto, mas é importante que os pais fiquem atentos, assim, ele fica muito sozinho, né, ele fica só no jogo. Doutora Márcia? Oi. Oi, é Danilo quem fala, como vai, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para a senhora, tudo bom? Como a gente sabe quando não podemos deixar uma criança sozinha para que um caso como o de ontem aconteça? Bem, como eu falei, né, muitas crianças acabam ficando sozinhas porque os pais confiam, né? Mas no caso, eu sempre fico pensando que sinais que uma criança ela já emitiu, né, que eu tenho que ficar atento. Então, às vezes, uma criança, um exemplo, ela tem uma baixíssima resistência à frustração, né? Ela não aceita não como resposta, faz birra, ela fala, né? Ela até verbaliza, não, porque você vai ver só, eu vou fazer isso se você não me dá o jogo, se você não me dá o celular, né? Então, às vezes, alguns falam assim, vai ficar sem, não estou nem ligando, você não vai fazer nada disso. Se a criança está nesse momento de raiva, né, e às vezes eu vou usar um termo muito entre aspas, por favor, às vezes com uma birra, né, ela fala assim, então tá, então ela vai ver só. Não, eu falo muito com eles não querem deixar de viver, mas eles querem agredir o outro. Então, uma criança que ela está com esses sinais, ou muito triste, ou muito calada, ou uma criança que ela está muito hostil, ela não está aceitando frustração, ela verbaliza, né, crianças que verbalizam, que desenham, né, desenhos de arma, de ataque, né, de cenas mais agressivas, né, fala brincando, tá brincando com os bonequinhos, né, e tá reproduzindo. Às vezes, assim, não é punir, né, então também dá para perguntar se a criança quer se matar, se ela tem vontade, mas de tirar isso. Então, eu ficaria mais atento com essas crianças que dão esses sinais, né, então, porque elas acabam falando, né, e é uma coisa de mostrar assim, não está bem, as coisas não estão bem, né, então, para os pais deixarem. Então, na verdade, eu não sei que possibilidade, e os pais agora tendem a ter um sentimento muito grande de culpa, né, porque todo mundo começa a colocar, você não percebeu nenhum sinal, e às vezes os pais não percebem, né, mas até o assunto que o grupo está comentando, né, então assuntos, após um caso é muito comum você ficar atento, porque eles têm muito esse efeito modelo, né, então, que nesse caso agora vai repercutir muito entre os adolescentes e as crianças, eles vão verbalizar, então já é estudado que tem uma incidência maior após um caso desse, então que os pais acolham mais, fiquem mais próximos, mas esses sinais, né, se a criança não está feliz, se ela não está bem, se ela está muito agressiva, né, os pais, eles sempre de uma forma de ficarem próximos, né, e não deixar para ficar próximos só nesses momentos, né, então a proximidade mais durante o dia a dia mesmo.
Muito bem, conversamos então com a Márcia Toledo, ela é psicóloga e, enfim, fez esta importante orientação aos pais, às famílias, aos avós, inclusive também aos coleguinhas em relação a essas crianças que podem, né, estar com esse tipo de problema e pensar em suicídio é um negócio tão incabível, né, Caio? Os responsáveis Como uma devem criança pode pensar em estar tirar a vida? atentos aos sinais e procurar ajuda de profissionais. Exatamente, acho que esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Márcia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Ótima tarde para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Este é o Educador a Meio-Dia, num oferecimento do Café Kill, o melhor café do Brasil, do Grupo Engep. Também da Imobiliária Roque, a maior imobiliária de Limeira, na Rua Santa Cruz 999, que apresenta ao mercado uma novidade incrível. Agora você consegue alugar um imóvel residencial, imóvel comercial, com seu cartão de crédito, graças à parceria da Roque Imóveis com a Credipago, com um cartão de crédito sem fiador. De maneira muito rápida e prática, você aluga o seu imóvel comercial e residencial. A Roque Imóveis é a maior imobiliária de Limeira. 1h37, nós precisamos voltar a esse tema. Lamentamos novamente a tragédia, os nossos votos de pesar à família, torcendo para que a família consiga se conformar, porque é uma dureza, hein? Que dureza. Uma criança de apenas 12 anos. O relato da mãe no Facebook é muito triste, Caio. Uma tragédia que nos tocou a todos. Nós não vamos revelar a identidade da mãe, não vamos ler o que a mãe escreveu, mas a mãe também escreveu num ato de sofrimento, desespero. Foi um desabafo que misturava tudo ali, né? O desespero, o sofrimento da mãe. Em setembro, a campanha do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, que vale para pessoas adultas e para crianças também, como nesse caso. E em setembro nós falaremos mais ainda do tema. Mais um tema, Danilo Giannini, que chamou a atenção de todos, foi daquela mulher que foi parada na porta giratória de uma agência bancária, porque a porta apitou e que ficou seminua. A história é um pouco mais longa, era um ato de desespero também, porque o filho dela, que tem esquizofrenia, desapareceu. É verdade, Caio. Desde segunda-feira, a mãe desesperada, ela foi ao banco para tentar rastrear o cartão de crédito dele, movimentação, como nós demos aqui já na Educadora. E ela voltou aqui hoje, viu, Caio? Ela conversou novamente com a gente, a Tayla Ramos falou com ela, teria uma nova informação de que o filho teria aparecido, Caio, em uma padaria, teria sido visto em uma padaria. Visto, né? Exatamente. Mas não voltou para casa. Não, em uma padaria no Jardim Piratininga. Enfim, ela está desesperada ainda. E Danilo, é bom fazer a gente contar também que foi um boletim de ocorrência, o Danilo teve acesso na polícia e tratava apenas da questão da porta giratória, de que ela tirou a roupa. Aí nós entramos em contato. Nós imaginávamos que o banco tivesse forçado essa mulher a passar por esse constrangimento, e parece que a história não é essa. A mulher é que, desesperada, resolveu arrancar a roupa. Exato. Para entrar logo no banco e conseguir logo a informação que precisava. A informação do filho. E aí, ontem à tarde, a Ana Paula foi até a casa da mulher e contou toda esta história. A mulher chora, estava desesperada. E hoje, no Educadora de Manhã, o Ivan trouxe o caso. E aí, a mulher viu que a repercussão da matéria da Ana Paula e esta ajuda que a Educadora está dando, ela veio até a emissora. Matéria que foi mostrada no Facebook da Isso, Educadora, ontem. que está no portal da Educadora. Aí ela veio de manhã e a Tayla Ramos conversou então com ela sobre esta possibilidade dele estar circulando pela região do Piratininga, foi visto aí perto de uma padaria. A mãe veio até a rádio completamente desesperada. O que nós somos é contadores de histórias. Que bom seria se nós pudéssemos contar só histórias boas, com desfechos felizes. Aliás, nós esperamos que essa história do menino com esquizofrenia, do rapaz com esquizofrenia, termine bem. Mas nós contamos histórias de pessoas que sentem dor, de pessoas que em algum momento são abandonadas à própria sorte, de pessoas que vivem tragédias pessoais e até de animais que são mortos brutalmente, como foi o caso do cachorro Titã,
que chamava Bob, mas que morreu como Titã, um cachorro de 6 meses, um filhote, Filhote, Caio. que morreu depois de ter o corpo incendiado. Daqui a pouco o Gomide vai participar do Educadora Meio-Dia, ele tem mais informações sobre esse caso. Mas agora... Caio, só uma informação antes, não. para quem quiser acessar o nosso portal, nós falamos agora, né, Nani, com a doutora Márcia Toledo, psicóloga, nós temos a notícia sobre esse debate que envolve o suicídio, a morte, né, de crianças com depressão. Nós falamos também com o doutor Aníbal Olivan Filho. Matéria que foi exibida na Voz do Povo. Tem uma entrevista completa com ele lá, inclusive contando o caso e também o relato emocionante da mãe do garoto, Caio. Há Tá lá uma no hora- portal da Educadora. Educadora.am, o seu portal de informação, 1h42. Agora ao trabalho da repórter Tayla Ramos. Samuel Araújo, de 20 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira, dia 19 de agosto. O jovem, que tem esquizofrenia, saiu de casa e não voltou mais. A família está desesperada atrás de informações sobre o paradeiro de Samuel. Na tarde de terça-feira, uma nova informação surgiu. Uma funcionária de uma padaria, localizada na Avenida Fabrício Vanpré, entrou em contato com os familiares e informou que uma pessoa com características físicas parecidas com a do jovem esteve no estabelecimento, acompanhado de um homem. A minha filha mais velha, por volta de mais ou menos umas 6 horas da noite, 18 horas, né? Ligou para a mais nova que uma pessoa que trabalha numa padaria, já ela pediu para não ser identificada e não deu 100%, ninguém 100%, mas ela falou que é muito parecido. Aí eu fui, corri, falei, minha filha, vamos embora, minha cunhada estava em casa, vamos embora. O jovem teria passado pela padaria por volta das 14 horas de terça-feira. A mãe explica que a família só recebeu a informação horas depois e correu para a região, no Jardim Piratininga, para tentar achar Samuel. A moça falou que foi por volta das 2, pode ter sido por volta das 2 horas, mais ou menos. E eu recebi notícia às 6 horas, eu fui para lá às 7 horas, quase 7 horas. Agora, a mãe tenta conseguir imagens da câmera de segurança do estabelecimento para saber se de fato se trata de Samuel. Um boletim de ocorrência informando o desaparecimento também já foi registrado no plantão policial de Limeira. Samuel levou com ele carteira e celular. Ele vestia um moletom verde e uma calça caqui. Informações podem ser passadas à família pelo telefone 98263-6576. E minha cunhada conversou com a moça do caixa. Aí ela falou, dona, para minha cunhada, posso levar o celular lá dentro para mostrar a foto? Aí ela voltou e falou assim, olha, a nossa câmera, ela funciona assim, ela grava de 15 em 15 minutos. E a pessoa que ligou anonimamente disse que o meu filho estava com um outro homem. E o meu filho está com cartão de banco com dinheiro. Porque ele entrou na padaria, pediu algo para comer para a viagem. E falaram que tem uma pessoa com ele, um homem. Passaram informações de como seria esse homem, da descrição? Não falaram mais nada. Uma hora e 45 minutos. Bom, nós temos que fazer um intervalo comercial, então brevemente a opinião de cada um sobre esse caso. Inclusive, eu quero ouvir o Carlos Gomide também. Essa história, ela tem pé e tem cabeça. Agora, foi contada de uma forma, digamos, não muito convencional, né? Porque a atitude da mãe em tirar a roupa numa porta giratória, ainda que muito desesperada, é inadequada, né? Caio, No foi local uma espécie de público. protesto que ela fez. Ela queria entrar, não conseguia. Eu também vejo assim, um desespero da mãe. Eu acho que a mãe ela tava um protesto. pouco, não sei nem que termo usar, viu, cara? Ela tava bem... Pé da vida. Não, aqui hoje de manhã ela tava um pouco assim... Transtornada. Transtornada, alterada, enfim, eu compreendo pela situação.
Eu acho que no banco, quando tudo começou, Caio, mostra o desespero. O desespero da mãe, filho sumido, desaparecido há alguns dias. Porque depois que ela tomou essa atitude, ela entrou. Exatamente. Ela precisava entrar, não deixavam. E conseguiu entrar. Entendo o banco. E foi atendida, né? Ela né? conseguiu. Cortar o espaço, então. Não, Caio, ela contou a Para história. uma vez, 2 vezes. Cortar o espaço, não, diminuir o tempo. O que você Entre- tem? Eu só tenho uma chave. Tira a chave. Tira o celular. O Tira não cinto. sei o quê. O tira sapato. o cinto. E a porta, e formar naquela fila Já que atrás vocês dela. vão me encher o saco me pedindo pra tirar o pelada, cinto, vamos ver. a Caio, corrente, você a pulseira, eu tiraria a fico roupa peladão. no banco também, Caio? Eu tiraria também. Então, tá Ficaria explicado. peladão. Aí, Olha, ó. eu não tiraria, mas eu acho que talvez eu falasse algumas palavras de Eu baixo compreendo calão. essa mulher aí, porque eu já passei por algo semelhante, Dá gente. raiva. Aliás, Já eu faria passei. pior, eu entraria pelado no banco. Aí você conseguiria o que você quer realmente, cara. Até Tem porque- dinheiro. Ser preso, né? Até porque eu não tenho dinheiro mesmo, então eu não Ser preciso preso. carregar a carteira porque não tem dinheiro dentro da minha carteira. Eu entraria peladão no banco. Com a chave nas mãos, Caio. Com a chave. Não dá pra colocar em outro Nunca lugar, a né? mão no bolso, É, né? com a chave no carro na mão. Vamos né? deixar por aqui mesmo. Mas né, eu entraria peladão. Não terminaria bem essa história, né? Também acho Mas que peladão, Gomide. Peladão entra mais rápido, então, Gomide? Não Boa sei se entra. Boa tarde. Vai mais rápido pra delegacia também, encontra mais rápido do delegado, porque alguém vai chamar a polícia, né? Imagina o Caio andando pelado dentro de um banco, não vai ser. Agora, essa deve ser uma senhora- situação O muito. Ela não apresentador foi. da educadora entra pela... Você já é amado, você vai ser mais você ainda. já- Pois é. Vídeos sobre você. Vamos fazer uma já viram? montagem, é verdade. Uma montagem. Com Fazer o uma Caio. montagem. Atentado ao pudor, Andando apresentador peladão. da educadora. Ainda mais no centro, onde ficam as Aí os agências de esquerdistas, banco. amigos do Ivan, falar lá o bolsonarista do Caio, entra Mas qual é o pelado, problema em ser naturista? Não tem comunidade naturista? Há no locais Brasil? para isso, Caio. Tem comunidade naturista. Mas não no centro de A Limeira. maldade está na cabeça do ser humano. Nós nascemos pelados, por que a gente não pode andar É pelado? verdade. A dificuldade de andar pelado, eu acho que é essa mesma que você relatou. Onde colocar a chave. Onde é que eu vou carregar a chave? A carteira, né? o A celular. carteira, onde é que eu vou colocar o celular? Celular tá tem que frio andar também, com o né? celular. A temperatura Não, não tá tá frio, ajudando para andar pelado no centro, né? Agora, Gomide, curioso é o fato de que ninguém fotografou essa cena, ninguém filmou essa Mas tem uma cena. explicação. Tem. Ela fez uma ameaça. Se alguém me filmar, Eu processo. processo. O pessoal ficou assustado, né, Caio? Ela fez uma ameaça. Melhor deixar passar. Deixa quieto, né? então. Faltou um pouco de sensibilidade de ambas as partes aí, porque a partir do momento em que o gerente, algum responsável, deve ter percebido que alguma coisa estava acontecendo na entrada do banco. Vai lá, converse com essa senhora, explica, vê o que está acontecendo, veja qual foi a situação e por que ela está tão desesperada para entrar. E faltou um pouco de traquejo dela de bater no vidro e falar, então tá bom, então chama o gerente aqui que eu preciso falar com ele. Será que ele iria Né? até lá, Gomes? Iria, certamente iria, né? Certamente iria. Também se não fosse, é uma baita falta de Mas respeito. Não é um aspecto né? da vida moderna. Será que as pessoas não estão desesperadas demais ao ponto de não pensarem bem antes de fazer qualquer coisa? Não, isso certamente. As pessoas perderam a capacidade de raciocinar, né? Concordo com você, Gomide. Eu acho que nesse caso em específico, essa mulher, a gente compreende devido à situação. Mas há outros casos semelhantes a esse, inclusive aqui em Limeira, né, gente? Gente que Tirou a não roupa chegou a no ficar banco, pelado, mas tirou a blusa. tira sapato, é. tira cinto, joga no chão, enfim. Em alguns aspectos, até eu não sou, evidentemente não uso sutiã, mas a Nani pode até tentar confirmar. Que bom, Não, né, é verdade, Gomide? o bojo do sutiã, né? aquele Biquíni, suporte, cara, né? Vira um biquíni. De repente ali tem ferro e aí o São metal. mulheres que têm menos É seio. verdade. Sim, e aí coloca o Elas bojo. usam aquele sutiã que ué. levanta os peitos. Sim. Vejam, É, amigos, tem que o um ferro Caio, lá ele é no um bolso. entendedor de Entendedor de também. sutiã, evidente. A gente tem que saber um pouco de tudo. Claro. Verdade, cara. Não é de tudo que a gente sabe, não é? Mas tem. Mas esse deixa eu falar, sutiã. mas será que esse ferro... Não, então, a mas porta apita, giratória Nani. pega? Olha, o chaveiro apita. A Marca fivela passo, do cinto. marca passo, apita. O marca-passo Marca-passo. apita. E aí, Celular, O relógio celular apita, o apita. celular. Moeda, apita. uma moedinha. Moeda. O óculos. pode eu já vi em apitar. algumas portas giratórias que tem um desenho de uma pessoa assim, que fica na O que frente não do pode entrar, vigilante, e aí a máquina identifica onde está o objeto, né? Então, por exemplo, a máquina está detectando que a pessoa está com um objeto metálico no pulso. Aí o vigilante é o vê relógio. o relógio, ele vai liberar, evidentemente. Mas, por exemplo, está debaixo tá embaixo da camiseta, ele não vai liberar porque pode ser uma arma. Não sei se aconteceu isso. Mas faltou um pouco de traquejo do vigilante, da mulher de pedir para falar com o gerente, de explicar a situação, e do próprio gerente de, sei lá, né? Quer dizer, a coisa está pegando fogo na porta da minha empresa ou do meu banco e ninguém faz nada, né? Eu não vou lá para ver o que está acontecendo. Nós relatamos faz algum tempo um caso de um homem cadeirante que se rastejava numa agência bancária
de uma grande instituição financeira que, inclusive, entrou em contato com o jornalismo da Educadora para explicar o que houve. Esses casos são todos vistos. Hoje é impossível que um caso como esse passe batido. Outro a questão caso é que a gente imaginou que foi apenas um constrangimento e aí a gente percebeu um momento de desespero. Para não dizer que foi um momento de loucura, não é? Foi um momento de desespero de uma mãe que não sabe onde está o filho e que precisava entrar no banco para verificar se ele havia feito alguma transação financeira. E o filho ainda com essa patologia, né, esquizofrenia, quer dizer, o desespero deve ser ainda maior, né? Deve ser ainda maior dessa mãe. É entendível o que essa mulher fez. Hoje é quarta-feira, desde segunda-feira a gente já... É entendível o que essa mulher fez, mas... Aí o desespero da mãe só aumenta, não é? Exatamente. Porque o menino não aparece. E aí começa aquele negócio, tenta entrar na agência, porta trava, tenta entrar na agência, porta trava. Inclusive no depoimento que ela deu para Ana Paula, ela falou, eu fui passando, a porta travava, eu falei, agora eu fico pelada. Exatamente. E foi o que ela fez. Essa frase, eu já não estava num dia bom, já estava desesperada, atrás do meu filho, eu chego no banco e ainda sofro esse sabor, entendeu? Então foi um protesto desesperado que ela fez, Caio. Tem a imagem do rapaz, Gustavo, por favor, a imagem do rapaz. É um rapaz moreno, não é de cabelo tem olhos curto, claros, como né? o do Gomide, como o meu. O do Danilo é um pouco mais curto que o nosso. Mais curto, o Danilo não existe? E de olhos claros. Mas é bem curtinho, né? É um rapaz moreno, de olhos claros. O cabelo dele brilha pra caramba, você percebeu, né? É uma mente brilhante. Brilhantina, Gomide. Então essa é a imagem dele, ainda que vestido de... Como é que é o nome disso, meu Deus do céu? Beca. Que a gente veste quando vai receber o diploma. E com a beca é o conjunto todo. É o conjunto todo, eu acho. Inclusive o chapéuzinho, eu acho que sim. E o canudo de formando. E o canudo de formado. Então, essa é a imagem dele. Ele está muito parecido com essa... Essa imagem é muito mais antiga, não é? Mas nós temos uma imagem assim, viu, Caio? Tá bem parecido. Atualizada, é um rapaz moreno, de cabelo curto e olhos claros. A característica são os olhos claros, não é? Que menos pessoas têm. Aqui na mesa só o Danilo tem olhos claros. Claro. O Gomide, a Nani e eu temos olhos escuros. Então, é um rapaz moreno, os traços são os mesmos da fotografia e de olhos claros. Caso você tenha visto um rapaz parecido com esse da imagem, por favor, entre em contato, pode ser com a educadora ou então com a mãe. Nós temos o contato da mãe ou não? Nós colocamos na matéria, né? tem o contato da mãe. A matéria está no Facebook. Guarda Municipal, Polícia Militar, tá todo mundo avisado e certamente vai entrar em contato com a mãe caso ele seja localizado. Nós vamos agora ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Até já. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Ser mãe é morrer de amores em ver o seu bebê feliz e protegido, não é mesmo? Por isso, no Agosto da Liberdade Havan, você garante todos os cuidados para o seu pequeno e ainda economiza muito. Nesta semana, cadeira para carro 0 a 25 quilos Nânia, últimas unidades de R$ 419,90 por apenas 10 vezes de R$ 37,99. Cobertor de bebê alto relevo Yoyo Baby, só R$ 49,99. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Pula Pula, compras até 31 de agosto, clientes cartão Havan pagam só em outubro. Educadora, no Facebook e no YouTube. Festival Nacional de Teatro, de 15 a 25 de agosto, no Teatro Vitória e outros espaços. São 15 espetáculos de diversos gêneros: drama, comédia, espetáculos de rua e infantis. Companhias de teatro de Limeira e de todo o país. Confira a programação completa no site limeira.sp.gov.br/Festival de Teatro. A entrada é franca.
Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Quer R$500 de desconto na sua Smart TV nova? Na Casas Bahia, você compra com as menores parcelas e sem juros. Aproveite para comprar sua Smart TV nova agora. Na Casas Bahia, Smart TV 50 Samsung 4K sai apenas R$2.499. É isso mesmo, uma Smart TV 50 Samsung só R$2.499 em até 14 vezes, sem juros. No cartão Casas Bahia. Quer pagar como? Vem pra Casas Bahia e garanta logo a sua Smart TV nova aqui. Educadora. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. Ei, você aí, já fez a sua biometria? Não se esqueça do prazo que se esgota em 19 de dezembro. Agende agora o seu horário no site www.tre-sp.jus.br ou compareça à Central de Biometria no Shopping Nações com seus documentos e comprovante de endereço. Evite filas, não deixe para a última hora. Não pode faltar ninguém. Alugar um imóvel em Limeira nunca foi tão fácil. Isso porque a Rock Imóveis é parceira da Credipago. Sua análise de crédito é feita em até 15 minutos. Você só precisa apresentar seus documentos pessoais, o cartão de crédito e a última fatura paga. Mais uma inovação com exclusividade da Imobiliária Rock. Acesse rockimóveis.com.br e alugue um imóvel em Limeira sem fiador e com mais facilidade. Quer pagar como o seu smartphone novo? Na Casas Bahia, você compra com as menores parcelas e sem juros. Aproveite para comprar seu smartphone novo agora. Na Casas Bahia tem smartphone Motorola One Vision, que agora sai por apenas R$1.999. É isso mesmo, um smartphone Motorola One Vision, que agora sai por apenas R$1.999. Aproveite. Quer pagar como? Vem para Casas Bahia e garanta logo o seu smartphone novo aqui. Acesse educadora.am. Você tem dúvidas sobre o tratamento de esgoto em Limeira? A BRK explica. Além de captar, tratar e distribuir a água que você consome, a BRK Ambiental é responsável também pela coleta, afastamento e tratamento do esgoto gerado em Limeira, pelas residências, comércios ou indústrias. Quer conhecer como funciona o tratamento de esgoto em Limeira? Acesse brkexplica.com.br e saiba mais. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800 177 227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. 992225124. Esse é o WhatsApp da Educadora. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de trocar. Corre pra Casas Bahia, pro seu note não travar. Na Casas Bahia tem o notebook que você quer. Aproveite o melhor preço. Tem notebook positivo com processador Intel Core i3 por apenas R$ 1.899. Só R$ 1.899. E você pode pagar em até 14 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Troque o que você quer na Casas Bahia. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia.
2h01, nós estamos de volta no aniversário da morte do Raul Seixas. Hoje faz 30 anos da morte do roqueiro baiano Raul Seixas. Toca Raul, Caio. Quem não gosta de Raul, né? Quem nunca ouviu Raul? Grande fã de Raul Seixas. É a Nani Camargo. Né? Também acho. Certeza, Caio. Particularmente conheço quase tudo de Raul, gosto muito. Enfim, inclusive vai ter um evento na região aí no final de semana e vai ter um show do Raul. Provavelmente estarei lá. Não, em homenagem ao Woodstock. Raul e Woodstock juntos, hein, Nani? Quem diria, hein? Imagina que loucura, né, Caio? Vamos levar o Caio. Bom, o Danilo e a Nani vão, nós dois não vamos. Não. Não é nossa praia musical. Não tem nada contra, até ouço, mas... Depois vocês me contam, tá bom? Danilo e Nani me contem. Bom. Conta de energia vai ficar 8,32% em média mais barata. Notícia boa. Caio, olha só, uma notícia boa em meio a tanta notícia ruim. Vai que chegar na dona de casa esse alívio? Caio, é uma média. Na verdade, a ANEEL faz uma revisão anual das tarifas e desta vez, né, até a gente parece que é mentira, mas não é não. É uma média, então não significa que todas as residências vão ter 8%, né, 8,32% a menos. É uma média, porque daí depende da faixa de consumo, tem as faixas residenciais, faixas industriais, enfim. Mas vai chegar sim para o consumidor, para a dona de casa, como você perguntou. Esse é o valor para consumidores da Electro, né? Tem aqui um valor, por exemplo, para residências de 11,79%, Nani. Chegar, né? Ou 11,17%. Então. Pode ser até mais do que os 8%. Até maior, para quem é consumidor residencial, Caio. E a gente só tem que lembrar que em janeiro teve um aumento de 25% na tarifa. No fim a gente está pagando. Mas qualquer redução é bem-vinda, né? Sim, é bem-vinda. A gente faz um planejamento em cima daquilo que a gente tem, né? Carlos Gomide fez uma ótima matéria e deliciosa também da Festa da Coxinha, que vai ser nos dias 14 e 15 de setembro aqui em Limeira. Tá no Facebook da Educadora, tá também no YouTube da Educadora, tá no portal da Educadora. Você comeu alguma coxinha diferente? Comi uma coxinha de costela. Que é gostosa, hein? Devia ter mandado o Gomide. Eu queria ter ido fazer essa pauta. Eu gosto de coxinha também. Ela é uma delícia. A coxinha de frango é uma delícia também. Tem uma coxinha de frango com catupiry. Que é uma delícia também. Meu Deus do céu. Doces, não é, Acho que eu vou nesse evento. Vai ter coxinha doce. Se quiser mandar também, pauta né? também, pode ficar à vontade. Hã? Coxinha de Coxinha doce. Tem também. De Nutella. Minha avó, Dona Cida, que hoje mora no céu e que adorava o Edmundo Silva, que está chegando, fazia uma coxinha de frango com catupiry imbatível. Saudades da minha avó, da Dona Cida. Aproveitar para mandar um beijo também para Dona Vilma, que está nos ouvindo. Não sei se ouvindo e vendo, mas nos ouvindo. Ela está acompanhando o Educadora Meio-Dia. Um abraço, Dona Vilma. Atenção, meu amigo e minha amiga, moradores da região do Jardim Caieiras. Nesse sábado, 8h30 da manhã, o prefeito e os secretários estarão no seu bairro e vão atender a população na Avenida João Amaral Gama, ao lado do supermercado Qualimais. Traga sua sugestão, proposta ou solicitação para a Prefeitura de Limeira. Fique atento. Os atendimentos vão acontecer no sábado na Avenida João Amaral Gama, a partir das 8h30 da manhã. Equipes com agentes da dengue percorrerão as casas do bairro e também verificarão índice de IMC, índice de massa corporal. Alguma coisa assim. Corporal ou corpórea. Corpórea, né? E orientações sobre cuidados com a dengue e escorpiões. Prefeito no bairro, é sábado, 8h30 da manhã, no Jardim Caieira. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. O texto começa com Caieiras e termina com Caieira, mas você que mora na região sabe... Eu acho que é Caieiras, Caio. Eu estou falando. Ontem o Palmeiras venceu o Grêmio, larga com vantagem nas semifinais da Taça Libertadores da América. Hoje o São Paulo joga com transmissão exclusiva da Educadora, porque não tem nem televisão, nem o DAZN. Nem pay-per-view, nem nada. Nem pay-per-view. É Brasileirão, TV viu, aberta, Caio? TV fechada. Brasileirão. É um jogo que ficou atrasado. Exato. A Educadora transmite ao vivo com a equipe Transamérica, São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético com H, viu, Caio? A partir das 7h30 da noite. Ô Carlos Gomide, você esteve no local onde o Titã foi morto. Na verdade, eu tive uma curiosidade, Caio, de saber qual foi o caminho que o rapaz fez da casa dele até aonde o Titã foi encontrado. E eu fiz o caminho e fiz a medição de distância, cravados 600 metros, da porta da casa dele até o local onde o Titã
foi encontrado. Eu refiz esse caminho. Ele nem se preocupou em fazer um trajeto mais longo, em ir 600 ao metros mais cravadinhos no odômetro do carro. 600 6 metros. quarteirões. E eu refiz esse trajeto. O pessoal que está acompanhando por vídeo está vendo. Esse trajeto foi o trajeto que ele fez com o Titan dentro do carro. Aí a imagem da câmera de segurança de uma rua flagra, né? Ele parando o carro, descendo o Titan e ateando fogo. Inclusive há marcas ainda desse incêndio no local. Inclusive há um pedaço de manta, da manta que ele usou para enrolar o cachorro. Tá ainda, um pedaço tá lá ainda queimada. Parte queimada, parte ainda inteira. Um local bastante sujo. Um canto mesmo de Jardim Graminha, bem na divisa do Graminha com o Jequitibás. E a distância não foi tão grande, eu demorei nem 2 minutos para fazer esse trajeto da rua da residência desse cidadão até o local onde o Titan foi encontrado. A gente pode colocar o áudio? Podemos colocar o áudio? Quanto tempo demora a matéria? Porque nós estamos aqui com o tempo estourado. 2 minutos a matéria. Então vamos colocar a matéria do começo até o final do Carlos Gomide sobre a matéria inteira, dá 4 minutos. Então amanhã, Gomide, no início do programa, nós mostramos a matéria inteira e aí você detalha o que aconteceu. Você que, inclusive, tentou ouvir qual é o primeiro nome dele? Romualdo. Falou com o Romualdo. Esse é o local, o pessoal que está acompanhando. Falou com o Romualdo não quis conceder entrevista. Não quer, não quis, falou que está sendo ameaçado, a família está sendo ameaçada, que ele precisou sair da casa onde ele morava. E que não quer porque disse que não vai mudar nada. Eu falei, mas fala, é importante a gente ouvir a sua versão, porque muita mentira, tal, mas ele não quis. Não quis falar. Esse foi o local, né? A imagem mostra que é o fim de uma rua, e lá embaixo... É um beco, né, Danilo? É o fim de uma rua, Nani. É o fim de uma rua, tem uma rua que desemboca nesse... Quase um cruzamento, não é? É um cruzamento. Há um cruzamento. É um cruzamento. Mas a rua termina ali e aí começa... Dali tem uma área verde e do outro lado é o Jardim Jequitibás. Ele entrou, o pessoal que está acompanhando por vídeo, é onde a gente está mostrando agora, ele entrou exatamente nesse local e embaixo desses galhos, à direita ali, a gente vai conseguir perceber as marcas do fogo, né? E em cima do galho dá para perceber que há um pedaço de manta, da manta queimada nesse local, a manta que ele usou. Olha lá, agora eu mostro a manta, tá vendo? Um pedaço da manta queimada, manta que ele usou para enrolar o Titan ou o Bob, e que foi socorrido e acabou falecendo 2 dias depois. Muito obrigado, Carlos Gomide. Até amanhã. Obrigado, Danilo. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Vem aí Edmundo Silva para apresentar o seu programa. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal.